Eu vou tentar aqui rapidamente apresentar, né, alguma coisa sobre a formação dessa nova classe média e a relação que ela tem com tanto a demanda quanto sobre a avaliação que ela faz do sistema de saúde. Como a gente sabe, essa nova classe média, ela, por um lado, ela representa um gigantesco ativo para o Brasil, em termos de um mercado de consumo maior, um mercado de trabalho mais qualificado, mas, por outro lado, ela representa também um desafio para o Brasil de tentar manter a sustentabilidade e a ascensão continuada dessa classe média. Então, eu vou tentar tratar, na verdade, desses dois lados da classe média. Por exemplo, por um lado, ela é um desafio para as políticas públicas, por outro lado, ela é uma vantagem em termos de que, por exemplo, o país, com essa nova classe média, pode ter um volume de arrecadação maior, né? E isso vai ser importante no desenho da política pública. Então, eu queria começar falando sobre a evolução e as transformações que passaram a distribuição de renda brasileira, porque isso vai ser, na verdade, a base de toda essa construção da classe média. Esse gráfico, ele mostra a taxa de crescimento da renda. Isso aqui você está dividindo a população brasileira em 10 grupos, né? Do grupo mais pobre até o grupo mais rico. Isso aqui é a taxa de crescimento média anual do grupo mais pobre e essa taxa de crescimento média anual do grupo mais rico. Isso está te mostrando que enquanto o grupo mais pobre no Brasil, na última década, cresceu quase 7% per capita ao ano, o grupo mais pobre crescia, o grupo mais rico crescia a 1,5% per capita ao ano. Ou seja, esse foi um país que durante uma década conseguiu fazer com que os seus pobres crescessem a uma velocidade quase 5 vezes, certamente mais de 4 vezes, mas quase 5 vezes mais rápida do que o grupo mais rico. Quer dizer, isso tem uma lição importante, inclusive quando a gente discute igualdade na saúde. O que esse gráfico mostra é que, para termos redução na desigualdade, né, para a gente ter redução na desigualdade, a gente precisa ter desigualdade na taxa de crescimento. Se todo mundo crescer igual, eu não tenho redução na desigualdade. Eu só tenho redução na desigualdade se eu tiver o mais pobre crescendo mais rápido. O que isso quer dizer para a saúde? Quer dizer que eu só tenho redução nas desigualdades de saúde se os mais pobres tiverem mais atenção do que os mais ricos. Quer dizer, os mais ricos podem eventualmente comprar esse diferencial de atenção privadamente, mas se eu não der uma atenção especial aos mais pobres, eu preservo a desigualdade. Então, o que esse gráfico está mostrando para a gente é que, porque os mais pobres cresceram muito mais rápido que os mais ricos, a desigualdade diminuiu. Para a gente ter uma ideia da dificuldade de fazer isso, quer dizer, você pode imaginar que isso era quase um sonho para um país como o Brasil, passar 10 anos com os ricos vendo os pobres crescendo 4 vezes mais rápido, tá certo? Na verdade, o que a gente percebe aqui é que essa é a média brasileira. O que a gente percebe é que 80% da população brasileira cresceu a taxas acima da média, ou seja, 80% da população brasileira cresceu mais rápido que a média brasileira, enquanto que os 20% mais ricos cresceram mais devagar que a média brasileira. O que eles perceberam? Eles perceberam a média brasileira se aproximando deles. Talvez por uma das primeiras vezes na história brasileira, os mais ricos no Brasil viram o país se aproximar deles. Em geral, eles se viam
se isolando da média do país, crescendo mais rápido que o país e com isso crescendo a desigualdade. Nesse período eles cresceram mais lentamente. Para a gente ter uma ideia da dificuldade de fazer isso, nós preparamos esse outro gráfico, que ele tem o seguinte: nesse eixo a gente colocou todos os países do mundo ordenados pela taxa de crescimento do país. Então, aqui no início está o Haiti, que na verdade teve uma taxa de crescimento negativo. Então, aqui estão os países que menos cresceram. Na verdade, até aqui, 15% dos países do mundo, em vez da renda per capita crescer, ela diminuiu. Tá certo? A partir daqui, a taxa de crescimento passou a ser positiva. Aqui nós temos a China e aqui nós temos a Suécia. A Suécia é mais ou menos o país mediano, ou seja, 50% dos países do mundo cresceram menos que a Suécia e 50% cresceram mais do que a Suécia. Se a gente colocar os nossos 20 milhões mais pobres, aonde eles acham que estão? Eles estão aqui. E se a gente pegar os nossos 20% mais ricos, aonde que eles, os 20 milhões mais ricos, são os 10% mais ricos, aonde eles estão? Eles estão aqui. Ou seja, os nossos ricos cresceram como os suecos cresceram. Os nossos pobres cresceram como os chineses cresceram. Ou seja, os nossos pobres, se eles fossem um país, eles seriam um dos países que mais cresce no mundo. E se os nossos ricos fossem um país, eles seriam um país mediano, como a Suécia, crescendo. Qual é a percepção de redução de desigualdade no Brasil? É a mesma que a Suécia tem da China. Os nossos pobres estão se aproximando dos nossos ricos no Brasil à mesma velocidade que os chineses estão se aproximando dos suecos. Essa é exatamente a mesma percepção. A única diferença é que os nossos pobres, a distância aos ricos, é 10 vezes maior do que a distância da Suécia à China. Então, não tem muito risco no Brasil de você ter uma aproximação completa e nem você gostaria de ter alguma desigualdade, vai ser sempre importante e tem várias explicações para essa desigualdade remanescente que você tem na Suécia ou em qualquer outro país. Mas a velocidade de aproximação é a mesma velocidade que os suecos veem a China se aproximando. Isso mostra o esforço e a velocidade desse crescimento inclusivo que o Brasil tem. Ou seja, os ricos cresceram, se beneficiaram do crescimento, se beneficiaram. Só tem que os pobres se beneficiaram 5 vezes mais. Isso é o que você quer, se você quiser redução na desigualdade. Isso vale para a saúde. Se você quer que a saúde melhore, ótimo, mas ela tem que melhorar muito mais para o pobre do que ela tem que melhorar para o rico, se você quer reduzir as desigualdades de saúde. O resultado disso é essa queda fantástica na desigualdade, que aconteceu ano após ano, mostrando que dá para reduzir desigualdade com crescimento, sem crescimento, com crescimento acelerado, com crescimento lento, com recessão mundial, com crescimento do mundo. A desigualdade no Brasil caiu ano após ano, basicamente a mesma velocidade, pelo que tudo indica, continua caindo em 2012 e em 2013. Bom, essa expansão, essa redução da desigualdade com crescimento, né? Quer dizer, porque eu posso reduzir a desigualdade sem crescimento, é só eu queimar a renda dos ricos, eu vou reduzir a desigualdade. Mas isso não vai, na verdade, criar uma classe média. O que cria a classe média é o crescimento com a redução na desigualdade. Isso que aconteceu no Brasil, esse gráfico que mostra a evolução da classe baixa desde 2002 a 2012, mostra que a classe baixa no Brasil saiu de ser quase metade da população brasileira para ser 28% da população brasileira. Ou seja, nesse período, a classe baixa reduziu-se em 20 pontos percentuais, que são os 40 milhões. 40 milhões, 20 pontos percentuais de 200 milhões são 40 milhões. Esses são os 40 milhões que saíram da classe baixa e entraram na classe média. Tá certo? Só tem que a classe média não vai aumentar de 40 milhões. Por quê? Porque parte da classe média vai migrar para a classe alta. Então, a classe alta no Brasil, que era 13, agora é 20. Então, você percebe que a classe alta brasileira está encostando na classe baixa. Ou seja, nós estamos se tornando um país onde a classe alta vai se tornar maior
do que a classe baixa no Brasil. Vamos ter, digamos, mais ricos do que pobres em algum tempo. E, portanto, a classe alta cresceu em 7, ou seja, a classe baixa caiu em 21, a classe alta aumentou em 7, e, portanto, a classe média brasileira, que era 38%, passou a ser 52%, porque entrou 21, saiu 7, ela aumentou em 14 pontos percentuais. Ou seja, hoje temos 52 milhões de brasileiros na classe média, que é mais de 100 milhões, e seríamos a 12º, se a classe média brasileira fosse um país, seria o 12º país mais populoso do mundo, logo depois do México, com mais de 100 milhões de habitantes. Então, temos uma classe média de mais de 100 milhões de pessoas. Bom, nós poderíamos pensar que essa classe média foi formada por um amplo conjunto de transferências crescentemente generosas e mais do que bem-vindas, federais, estaduais e municipais. Ou seja, ao longo dessa última década, sem dúvida alguma, nós fortalecemos o nosso sistema de solidariedade e de proteção social, aumentando incrivelmente as transferências de renda aos mais pobres, e a maior parte dessas transferências muito bem focalizadas e que realmente chegou nos mais pobres. Nós podemos pensar que a criação dessa classe média veio dessas transferências, mas toda a evidência existente mostra o seguinte: essas transferências foram muito bem-vindas, mas não são nem de perto, nem de longe, nem de perto, nem de longe, a parte fundamental dessa ascensão da classe média. Na verdade, a nossa saída da pobreza no Brasil e a entrada na classe média do Brasil é um processo super sólido, porque foi baseado numa inclusão produtiva e foi baseado no trabalho. Eu queria mostrar alguns resultados, só para mostrar para vocês que a diferença hoje entre as classes altas e média, e se você fizer a análise da classe baixa com a classe média, você vai ter resultados similares. A diferença da classe média para a classe alta, e portanto o que falta pela frente, é mais renda do trabalho das pessoas ocupadas. Ou seja, o que a classe média brasileira, a classe baixa brasileira se tornou classe média. Deixa eu mostrar esse gráfico aqui, esses dois gráficos em primeiro lugar. A classe baixa brasileira se tornou classe média graças a um enorme aumento do trabalho formal no Brasil. Em 10 anos, ou em 20 anos, nós geramos 20 milhões de postos de trabalhos formais. Essa formalização foi um dos fatores fundamentais por trás dessa formação dessa nova classe média. Isso levou a que o nosso grau de informalidade no mercado de trabalho, que era de mais de 50% há 10 anos atrás, era mais de 50%, ele despenca e o grau de formalização sobe enormemente. Pela primeira vez no Brasil, em 2006, o setor formal é maior do que o setor informal. Isso vai ter um impacto enorme sobre a previdência privada de saúde, como eu vou tentar mostrar depois. Com essa formalização, você vai ter um crescimento na previdência privada via as empresas, e você tem essa formalização com aumento de remuneração e aumento do setor formal da economia brasileira. Ou seja, o que trouxe essa nova classe média, essa nova classe média ascendeu basicamente pelo trabalho. Mas o que eu estava tentando mostrar aqui é que a continuidade desse processo de ascensão vai depender completamente ainda do trabalho. Porque o que difere a classe média da classe alta não é que a classe alta vive de juros e dividendos bancários, tá certo? Não é que a classe alta não trabalha e vive de rendimentos financeiros. Na verdade, a classe alta tem uma taxa de ocupação um pouquinho maior, recebe transferências públicas via a Previdência, em particular a Previdência dos funcionários públicos aposentados, mas, acima de tudo,
tem uma remuneração do trabalho maior porque tem uma maior produtividade. Ou seja, o que isso está dizendo é que a ascensão da nossa classe média veio de um aumento da produtividade do trabalho dos nossos trabalhadores. A continuidade da ascensão dessa classe média depende da redução na desigualdade, e dessa redução na desigualdade depende o aumento da produtividade dos trabalhadores brasileiros. Ou seja, o aumento da produtividade dos trabalhadores é o que vai, de maneira sustentável, garantir mais altos salários, e esses são os mais altos salários que vai fortalecer a classe média e vai permanecer, vai garantir que o Brasil continue a ter um crescimento inclusivo. Então, eu queria então passar a falar um pouco mais sobre a relação dessa classe média com a saúde, e, em primeiro lugar, tentar chamar a atenção de que parte do progresso que o Brasil fez em alguns indicadores de saúde vem exatamente do fato que temos menos pobres e temos uma classe média mais forte. Ou seja, a taxa de mortalidade infantil claramente é menor na classe média do que entre os pobres. Se temos menos pobres, vamos ter menos mortalidade infantil. Mas também vamos ter menos mortalidade infantil porque temos melhores políticas de saúde. Então, a questão que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: esse é um indicador bruto da taxa de mortalidade precoce, que é simplesmente pegando todas as mulheres de 18 a 54 anos que tiveram filhos e vendo quantos desses filhos ainda, que tiveram filhos nos últimos 2 anos, quantos desses filhos ainda estão vivos, tá certo? Uma maneira bastante crua de medir mortalidade precoce. O Brasil, nesse indicador, em 2 décadas, ele reduziu esse indicador em 64%. Tá? A questão é, dessa redução fantástica em 64%, que faz com que o Brasil cumpra as metas do milênio por antecipação, né, as metas de mortalidade infantil por antecipação, quanto disso veio das mudanças socioeconômicas, do fato que as mães estão mais educadas e de que as famílias têm uma renda maior. Se a gente decompor isso, a maneira de decompor isso é muito simples, quer dizer, eu calculo essa taxa de mortalidade para cada nível de renda e para cada nível de escolaridade da mãe, e vejo quanto que da queda veio de que mudaram a proporção de pessoas em cada grupo, e vejo quanto que da queda veio da queda da porcentagem específica a cada grupo. E o resultado é o seguinte: 70% dessa queda é queda na percentagem específica. O que a gente está dizendo é o seguinte: não só temos menos pobres, mas, acima de tudo, a taxa de mortalidade entre os mais pobres e entre aqueles que vivem em áreas com pior saneamento e com mães com mais baixa escolaridade, essa mortalidade caiu dramaticamente. Ou seja, não só reduzimos a porcentagem da população em situações de pobreza, mas reduzimos a incidência de doenças, reduzimos a mortalidade e a morbidade, mesmo naqueles que permaneceram. E, na verdade, isso que seria o efeito da política pública de saúde ou do progresso tecnológico em saúde, é 70% do processo. Ou seja, a melhoria nas condições sociais ajudou, mas é muito mais importante que o progresso social brasileiro foi o avanço nas políticas públicas de saúde. Eu queria falar então um pouco sobre esse projeto todo que nós temos. É um projeto que a gente chama de Vozes da Classe Média, porque o Brasil passa por um processo raro, talvez, na história brasileira, porque, em geral, quando você faz uma política pública, o que a gente diz é que política pública bem feita é política pública que morre precocemente. Pelo seguinte sentido, quer dizer, se você produz um medicamento que acaba com uma doença, você vai ter que parar de produzir aquele medicamento porque você erradicou aquela doença. É a mesma coisa. Se você tem uma política pública de erradicação, de combate à pobreza, que é muito efetiva, ela rapidamente acaba com a pobreza. E aí, rapidamente, você tem que mudar a política. Quer dizer, o Brasil vive hoje uma situação de que a política pública ela é tão efetiva
que ela tem que mudar muito rapidamente, porque ela rapidamente resolve o problema em que ela se pretendia resolver. Nós temos, por exemplo, uma política para pegar um exemplo de uma política que não é bem sucedida, nós temos uma política de erradicação do analfabetismo no Brasil, que há décadas é a mesma política. Por quê? Porque a gente não consegue erradicar o analfabetismo, então a gente tem que manter a mesma política, porque a gente fica tentando de novo e de novo, não precisa mudar. Mas se a gente rapidamente acabasse com todo o analfabetismo no Brasil, a gente ia ter que ter uma política de acabar com o analfabetismo funcional, a gente ia ter que fazer uma política de educação de jovens e adultos muito mais arrojada. Mas como a gente não consegue acabar com o analfabetismo, a gente continua tentando a mesma coisa. Como a nossa política de combate à pobreza foi muito efetiva, ela está tendo que se transformar muito rapidamente, e como 40 milhões de pessoas saem da pobreza e entram na classe média, a política pública tem que ir atrás delas, tá certo? Só tem que a política pública no combate à pobreza, seja por uma motivação um pouco mais paternalista, seja porque os pobres estão muito ocupados tentando sobreviver e não tem tempo de sentar com a gente para discutir o desenho da política pública para o combate à pobreza. Muitas vezes a gente desenha uma política pública de combate à pobreza, escutando um pouco os pobres, mas muito mais nos nossos gabinetes. Mas, quando a gente trata de uma política pública para a classe média, é muito mais difícil você fazer isso. Então, nós criamos esse projeto que chama Vozes da Classe Média, que é uma maneira de você fazer política pública escutando a classe média. Então, eu vou mostrar agora alguns resultados do que as vozes da classe média dizem sobre a política de saúde. E agora não vamos ter que fazer uma política para eles, mas muito mais fazer uma política com eles. Então, eu vou falar alguns dos resultados que a gente tem escutado do discurso da classe média, que nem sempre é coerente, quer melhores serviços, mas não quer pagar mais impostos, por exemplo. Então, quer que o governo gaste mais com saúde, mas não quer que o governo cobre mais impostos, que algumas vezes é incoerente. Então, a primeira número que eu quero mostrar é o seguinte, é a percepção deles. Vou mostrar um pouco também o papel da imprensa, que às vezes pode ser bom, às vezes não tão bom. Esse daqui é o seguinte, a percepção dos classe baixa, classe média e classe alta, da qualidade dos serviços da saúde na cidade deles, tá certo? Na hora que eu pergunto do país, isso é o que ele vê, porque ele vai lá no serviço de saúde. O do Brasil é o que ele escuta pela televisão. Isso, ele acha que o serviço na cidade dele é ruim, dessa magnitude. No país, ele acha que é dessa magnitude. Ou seja, todo mundo no Brasil acha que o sistema de saúde na cidade dele é boa e no país é ruim. Quer dizer, como que todo mundo pode achar que na cidade dele é ruim e no país, na cidade dele é bom e no país é ruim? Tá certo? É porque ou eles têm uma percepção errada de que na cidade dele é ruim, ou eles têm uma percepção errada de que no país é ruim. Eu acho mais fácil ele ter uma percepção do país do que da cidade dele. Ou seja, isso aqui quer dizer assim, existe uma propaganda contra o serviço público de saúde, porque está fazendo com que as pessoas pensem que na cidade vizinha o serviço é muito ruim, enquanto na cidade dele ele está vendo e é muito bom. Essas linhas é o intervalo de confiança desse ponto aqui. Então, isso quer dizer que isso aqui é estatisticamente disso. O rico realmente acha que o serviço é pior do que o pobre, do que a classe média realmente acha que o serviço é pior do que a classe baixa. Enquanto que, quando eu vou para a cidade dele, isso está mais alto que isso, e isso está mais baixo que isso, portanto, não existem diferenças significativas em termos da visão na cidade, mas no país. Bom, mas o que as pessoas acham que é ruim? Do que elas reclamam? Isso aqui é uma nota de 0 a 10, para que elas dão nota muito baixa? Tempo de espera e tempo médio de realização dos exames. Ou seja, elas não estão reclamando do material, elas não estão reclamando da facilidade de acesso, elas não estão reclamando do relacionamento do hospital com as pessoas, elas estão reclamando de que demora tanto de ser atendido como fazer exames. Por que ele procura o sistema privado? Qual é a percepção do sistema privado? O sistema privado está aqui, a nota é sempre melhor no sistema privado do que no sistema público. Mas em que dimensões a diferença de nota é gritante? É aqui embaixo. Percebe que as notas do sistema privado são muito mais parecidas do que o sistema público. No que a diferença de notas é gritante? Eu fiz o gráfico da diferença de notas.
A diferença de notas é gritante aqui. Em que? Tempo de espera, tempo médio de realização de exame. Por que as pessoas querem ir para o sistema privado? Porque elas acham que o serviço é realmente melhor? Não, elas querem ir para o sistema privado porque elas não têm que esperar. Então, se a gente quer tornar a saúde atrativa para a classe média, faz o seguinte, acaba com o tempo de espera. Eu acho que as pessoas vão usar mais o sistema. Quando elas reclamam dos profissionais da saúde, do que elas reclamam? Elas reclamam dessas duas coisas. Elas reclamam que o médico é ruim? Não, a competência do médico está lá em cima. Ela acha que o médico é bom? Ela acha que o médico é bom. O que ela acha? Ela acha que o médico não está trabalhando. Ela acha que falta médico. Por que ela procura o sistema privado? Está aqui. O sistema privado é melhor em tudo, mas é melhor particularmente em quê? Peguei a diferença. O que dá? No que o sistema privado dá um banho no sistema público? É a qualidade do médico? Não. É a quantidade de médico e a frequência do médico no hospital. O que a população está dizendo? Olha, eu quero médico no hospital e não quero fila. Ponto. O resto eu estou contente, relativamente contente em relação ao sistema privado de saúde. Isso é o que as vozes estão dizendo. Pode ser que seja incorreta, é a percepção deles, mas a percepção deles é de que o problema não está na falta de medicamento, na falta de equipamento, na qualidade baixa dos médicos. Está no seguinte, o médico não está lá. Quando ele está lá, eu acho ótimo, ele me trata excelentemente bem. O problema é que ele não está lá e eu tenho que esperar uma quantidade enorme de tempo. Qual é o principal problema do sistema público de saúde, segundo a população? A demora e a dificuldade para ser atendido. Ponto. Tá certo? Então, a falta de serviço, a falta de atendimento é o que atrapalha. Bom, quem usa o serviço público, quem usa o serviço privado, claramente, quem usa o serviço público, classe baixa, classe alta, usa mais o privado que o público. A classe média ainda usa mais o público que o privado. E, portanto, se a gente quer que a classe média não siga o caminho da classe alta, a gente tem que acabar com esse sistema de espera e de demora, porque ela ainda usa mais o público do que o privado, mas está a caminho de fazer a mesma coisa que a classe alta. Quem tem plano de saúde privado, obviamente que a classe alta, a classe média já está avançando, mas eu vou mostrar que esse avanço da classe média é um avanço empresarial, no sentido de que se você pega que porcentagem de quem tem plano privado, quanto disso vem de um plano que ele obtém via empresa onde trabalha, o mais alto é a classe média. Ou seja, a classe média, exatamente pelo seu crescente e forte grau de formalização, ela obtém o plano de saúde pelo emprego que ela tem, e não porque ela espontaneamente busca o plano de saúde privado. Bom, aqui mereceria uma reunião à parte, que é toda essa relação. Às vezes a gente pensa na classe média, né? Quer dizer, a relação que eu estou querendo falar aqui é a relação entre a sociedade e o setor público, né? O que a sociedade espera que o setor público faça por ela e quanto que ela está disposta a pagar por isso, né? E se ela quer que os serviços públicos, por exemplo, na Holanda, às vezes nem os holandeses sabem, mas na Holanda não existe nenhuma escola pública, todas as escolas são privadas. Mas, obviamente, como todo holandês vai à escola e não paga nada e nunca pagou nada, ele acha que a escola é pública. É claro que a escola é pública, só não tem nenhum professor que seja servidor público, porque é o setor privado que faz as escolas e dá o serviço para o setor público. E nisso, na verdade, o SUS é bastante avançado em termos dessa ideia de que o que importa para a população é ter o serviço gratuitamente, não importa muito bem quem oferece esse serviço, né? Mas essa discussão na saúde, de quem paga a conta, se o serviço tem que ser provido publicamente ou privadamente, e, portanto, que é a relação de que Estado queremos, e o Estado fazendo o quê? Regulando ou produzindo, tá certo? Avaliando a qualidade, certificando a qualidade, ou tendo lá que
ver se o médico foi trabalhar ou não foi trabalhar naquele dia. Quer dizer, eu quero gerenciar o sistema, eu quero ter o meu próprio hospital, ou, na verdade, eu quero gerenciar a qualidade de um sistema de hospitais, né? A gente perguntou isso para a população, o que eles acham, tá certo? E a gente sempre achava que talvez a classe média fosse a vanguarda, que a gente tivesse uma nova classe média, que pensasse diferente e que ia arejar a nossa elite. Mas, na verdade, a nossa classe média, ela pensa algo intermediário entre os pobres e os ricos, tá certo? Ela não quer pagar imposto da mesma maneira que os ricos não querem pagar imposto, que os pobres não querem pagar imposto, tá certo? Ela, na verdade, é só meio que alguém intermediário. A gente não vê nela uma vanguarda ideológica, uma vanguarda de visão de setor público diferenciada. Isso que a gente ainda está tentando buscar. A gente tinha grande esperança de que, dada que a classe média é formada pelos batalhadores, que elas iam trazer uma nova visão, mas a gente não consegue ver nesses gráficos. Na verdade, você vai perceber que, às vezes, até os pobres têm uma visão mais moderna do que até a própria classe média. Porque, olha só, aqui, alguns gráficos eu separei por classes, outros não. A primeira coisa é o seguinte: todos concordam que o setor de saúde precisa de muito mais dinheiro. Todo mundo fala, não, pobre coitados dos médicos, enfermeiras e sistema de saúde, eles precisam de muito mais dinheiro. Ok, da onde vai vir o dinheiro? Impostos? Nem pensar. Da onde tem que vir o dinheiro? De acabar com a corrupção. Agora, 80% dos recursos da saúde vir do fim da corrupção não vai acontecer, mesmo porque não tem tanta corrupção nesse país. Talvez você vai conseguir 3%, 4%, 5% dos recursos com combate à corrupção. 80% dos recursos provavelmente vão ter que vir de impostos. Mas as pessoas acham o contrário, que 80% tem que vir de combate à corrupção e 50% acho que tem que vir do combate ao desperdício. Ou seja, eles estão dizendo o seguinte: a saúde precisa de muito dinheiro, mas o problema é do governo, não é meu. Tá certo? O que é fácil dizer. Aqui tem uma pergunta seguinte: o que aconteceria se eu transferisse a gestão dos hospitais do setor público para o setor privado? Curiosamente, os pobres acham que vai aumentar mais a eficiência que os ricos. Os ricos acham que não vai aumentar muito a eficiência se eu transferir a gestão para o setor privado. Os pobres é que acham que OS é uma boa ideia. Os ricos acham que menos que OS é uma boa ideia. A gratuidade para toda a população, né? Os pobres até acham menos que os ricos, que todo mundo tem que ter tudo gratuito, tá certo? Até os pobres acham o seguinte: olha, talvez não necessariamente tudo deva ser gratuito para todo mundo, tá certo? Os ricos acham mais que tudo tem que ser gratuito para todo mundo. A última pergunta é se eles não acham injusto a pergunta é: você não acha injusto o rico paga imposto e não usa o sistema, o SUS? O pobre acha injusto o rico pagar imposto e não usar o rico não. O rico acha que quer dizer, que não é injusto ele pagar imposto e não usar o sistema. Quer dizer, na verdade, o que você percebe de toda essa argumentação, na verdade, é que o pobre acaba tendo mais lógica, talvez, no que ele esteja falando, do que, na verdade, a classe mais rica. Mas você não percebe, o que é preocupante nisso, você não percebe nessa nova classe média uma visão diferenciada. Esses gráficos são todos monotônicos, você não percebe uma visão diferenciada de um grupo que está pensando diferente a relação entre o setor público e o setor privado. Por fim, só rapidamente algumas visões de algumas questões importantes da saúde por classe de renda. Por exemplo, quem acha que ações preventivas é mais importante do que construir hospital? É o pobre, não o rico. Quer dizer, eu esperaria que o rico fosse aquele que dizia assim: não, prevenção é muito mais importante que o hospital. Não, o pobre acha que a saúde da família é mais importante do que a construção de hospitais, o que é relativamente surpreendente. A outra coisa é a cesárea, né? Não existe diferença significativa
entre pobres e ricos, embora a classe média esteja um pouco acima. A classe média aqui é um pouquinho vanguarda em achar que o parto normal é melhor do que a cesárea. Quer dizer, a classe média está um pouquinho melhor, mas não é estatisticamente significativo. Nisso, o pobre é um pouco diferente do rico. Quer dizer, o pobre acha que a questão das drogas é uma questão de polícia, o rico acha que a questão das drogas é uma questão da saúde. Tá certo? Nisso tem uma diferença entre eles, quanto você deve gastar com a questão das drogas. O rico acha que isso é um problema da saúde e o pobre acha que isso é muito mais um problema da polícia. Por fim, só rapidamente dizer que os ricos tomam muito mais conta da sua própria saúde, fumam menos, praticam mais esporte e qualquer doença param de trabalhar. Esse gráfico é interessante, se você pergunta, no último mês, você deixou de trabalhar algum dia porque você estava doente? O pobre diz, né? Eu não, eu trabalhei todos os dias. Tá certo? O rico declara para você que ele parou de trabalhar mais vezes do que o pobre. Então, no Brasil, por diversas razões, principalmente talvez pela estratégia de sobrevivência deles, na verdade, a classe mais alta se protege mais e poupa mais da sua saúde, deixando de trabalhar quando está doente, enquanto que o pobre trabalha mesmo quando está doente. Muito obrigado.